Embargos na Amazônia. A realidade por trás das manchetes. É fácil, especialmente nos grandes centros brasileiros, da Europa e em outras regiões distantes, aceitar passivamente as notícias que chegam sobre a apreensão de gado em áreas embargadas na Amazônia. Mas antes de formar conclusões precipitadas, pergunte-se: você sabe o que realmente acontece? Já se questionou sobre as condições nas quais esses embargos ocorrem e o que a lei realmente determina? Nos últimos anos, a Amazônia tem sido palco de uma crescente indústria de embargos. Reconhecemos que o desmatamento aconteceu e, em muitos casos, foi irregular. Mas irregularidade não significa necessariamente ilegalidade. E por que isso? Porque muitos produtores rurais estão há décadas aguardando a regularização fundiária de terras que ocupam há 20, 30 anos. Sem essa regularização, o governo mantém esses produtores em uma prisão invisível, impossibilitados de obter crédito, crescer e melhorar suas condições. Enquanto na Europa, sul e sudeste do Brasil, por exemplo, quando se deseja expandir uma produção agropecuária, basta utilizar o título da propriedade como garantia em um banco para obter financiamento. Aqui na Amazônia, essa possibilidade é negada. A única alternativa, portanto, acaba sendo continuar na miséria ou expandir suas atividades sobre a floresta, perpetuando um ciclo que poderia ser evitado com políticas públicas mais eficientes. Quanto aos embargos, o sistema de monitoramento ambiental, como o do IBAMA, parece conhecer apenas um comando: embargar. Inexiste a figura jurídica, pelo menos para os governantes brasileiros, da figura desembargar ou regularizar. No Brasil, o governo federal, por meio de seu próprio painel de regularização ambiental, reconhece a enorme quantidade de propriedades que ainda aguardam regularização e a complexidade da situação. Segundo o painel na Amazônia Legal, dos 920.414 imóveis cadastrados, 587.499, ou 63,8%, manifestaram interesse em se regularizar através do PRA. Porém, somente 59.067, pouco mais de 10%, foram analisados e desembargados pelos órgãos ambientais. Tais números demonstram claramente que a intenção dos governos brasileiros não é de regularizar, mas apenas restringir, multas, embargar, apreender, confiscar, fazer desintrusões e tantas outras práticas que colocam nosso ordenamento jurídico e nossa soberania em risco. Além disso, a lei determina que o embargo deve ser restrito à área específica onde o dano ambiental ocorreu. Contudo, o governo tem adotado uma prática extremamente prejudicial: embargar toda a fazenda e apreender o gado que lá se encontra. Tal medida, além de injusta, contraria o próprio Decreto 6.514, que prevê que o proprietário deve ser notificado e ter a oportunidade de remover o gado em um prazo razoável ou apresentar sua defesa. Recentemente, o IBAMA implementou uma política de apreensão de gado que agrava ainda mais a situação dos produtores. Mesmo em áreas com embargos parciais, os fiscais chegam já com a contagem completa do gado registrado na Agência de Defesa Agropecuária e emitem um termo de apreensão, deixando o produtor rural como fiel depositário do rebanho. Isso significa que, na prática, aquele gado está preso, sem possibilidade de comercialização, enquanto o produtor vive sob o temor de que, a qualquer momento, as autoridades possam retornar para apreender os animais. Para quem vive nas grandes cidades entender melhor, vamos fazer uma analogia. Imagine que você possui um carro há 30 anos, um bem pelo qual você lutou e que é essencial para seu sustento. De repente, o órgão de trânsito local decide que seu carro é poluente e, por isso, não emitirá mais o documento anual do veículo, tornando-o clandestino. Sem aviso, o Detran aparece na sua porta, apreende o carro e deixa você sem defesa, sem um meio de transporte e sem ter como contestar. Soa justo? Essa é a realidade que muitos produtores enfrentam na Amazônia. Você, das grandes cidades do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Europa e Américas, questionem-se sobre as notícias que leem. Perguntem-se por que o problema dos embargos nunca é resolvido e por que a mídia continua a retratar a Amazônia de forma tão negativa. Analise os fatos com um olhar crítico
e perceberá que existem interesses ocultos e políticas que colocam em risco a soberania do Brasil. Não é apenas uma questão ambiental. Trata-se de direitos fundamentais e da própria sobrevivência dos produtores rurais da Amazônia, que lutam por justiça em um sistema que, por enquanto, parece ignorá-los.